Então vamos retomar com o pessoal da internet. Espero que vocês tenham tomado um bom café aí também, conforme nós fizemos. O café que a Norma trouxe é delicioso. Tava daqui, viu, Norma? E nós paramos aí no qual a função de João Batista, que é ser testemunha e preparar o caminho. O que é testemunha? E aí o Carlos fez aquela leitura a respeito do que nós temos aí teologicamente nos estudos acerca da figura de João Batista. Mas a nossa intenção com o nosso estudo aqui não é apresentar a versão teológica ou a versão dos livros que já estão aí. Nós estamos tentando raciocinar com o Espiritismo essa figura de João, o Espírito João Batista, a figura transcendente de Jesus como Cristo, Espírito com a hierarquia elevada. Então, quando nós vamos pensar no Evangelho, nós queremos extrair uma consequência moral. Uma consequência moral. Tá? Vocês veem que esse estudo nosso é abençoado, né? Porque esses bichinhos, desde a primeira vez, eles falam conosco, né? Então, o que é ser testemunha? Vamos começar por aí. É uma expressão no grego, e para os gregos e para os romanos, né? Essa expressão, nos círculos judaicos, testemunha é conceito jurídico. Ora, é alguém que viu um fato, que testemunha sobre o fato, que dá prova do fato. O que João Batista vem fazer? Conforme nós já sabemos, ele veio dar testemunho da luz. Quem é a luz? Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Mas não é uma lâmpada que ilumina. Não é nesse sentido. É no sentido de ser a sabedoria. Para nós, a suprema sabedoria de Deus é espelhada para nós na figura de Jesus. A imagem que nós vamos ver da sabedoria suprema de Deus para nós na Terra ainda hoje é a figura de Jesus. Então ele é testemunha disso, ele vem dar o testemunho da luz. E aqui é muito claro, ele não era a luz, mas veio para testemunhar essa luz. Então ele ainda não é a sabedoria. Em João nós não vamos encontrar uma sabedoria suprema, divina. Nós vamos encontrar em Jesus, mas não em João. Por que dissemos isso? Para desmerecer a figura de João Batista? Não, pelo contrário. Dos nascidos de mulher, ele é a figura mais impoluta, mais importante de que todos nós aqui na Terra, segundo as palavras de Jesus. Né? Então, diante de um juiz ou de um tribunal, vem a figura de João para dar testemunho. E o que ele vai tratar? Ele vai tratar da moral, dos bons costumes, de fazer o correto. E aqui a gente quer pensar um pouquinho diferente do texto, porque o texto diz assim: a missão de João Batista, ou tarefa para alguns, é preparar o caminho do Senhor. Então é o seguinte, está vindo alguém atrás, então eu vou preparando a entrada triunfal desse que está vindo atrás de mim, desse que vai chegar. Então eu venho como um arauto, eu venho como alguém que está anunciando a chegada de um outro. Olha, eu sou aquele que chega e anuncia a entrada do rei. Mais ou menos isso para a gente poder entender. Mas aí tem uma vírgula e diz assim: endireitai as suas veredas. O endireitai as suas veredas, nós estamos pensando que a vereda do próprio João Batista, ele vai endireitar a vereda dele e vai mostrar para nós como é que endireita essas veredas. Então, nós queremos agora falar um pouquinho de João Batista, que é aquele que tem uma missão, e nós vamos analisar essa missão à luz da doutrina espírita. João Batista, ele surge na realidade, à exceção do que nós aprendemos na obra, na Boa Nova, né? Aqui na Boa Nova, do Humberto de Campos, conta a história desde a infância. Mas na Bíblia, o João Batista vai surgir pregando no deserto. E a expressão é voz que clama no deserto. O que ele fala? Ele fala assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E esse arrependimento, ele está lá no rolo de Isaías,
ele está anunciado pelo profeta Isaías. Nós estamos entendendo que ele prepara o caminho de um que chega e endireita a própria vereda, dando um exemplo de como é que se resolve uma pendência de uma outra encarnação. Alguns questionam o que nós no Espiritismo falamos sobre João Batista ser a reencarnação de Elias. Porque nós interpretamos as palavras de Jesus quando ele diz, para aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que João Batista é Elias reencarnado. Para nós não temos dúvidas, mas algumas pessoas pegam as escrituras e tentam explicar que nós espíritas estamos errados. Eu vou fazer uma crítica bem dura. É uma perda de tempo. Porque se você professa outra religião, se preocupe com os seus fiéis e vá cuidar do seu rebanho. Não fique preocupado com o outro, cuja fé lhe basta. A fé espírita basta para o espírita. Se o espírita crê em reencarnação, se ele tem fé, se ele sabe, não vamos nos preocupar com isso. Qual que é a diferença? Nós vamos nos nivelar na morte, não vamos? Todo mundo vai morrer, vai virar pó, não vai? Se tiver reencarnação, os espíritas estarão certos. Se não tiver, estarão errados. Para que nós vamos nos preocupar? Se alguém disser que não crê na lei da gravidade, muda alguma coisa se você pular de um prédio, eu tenho certeza que você vai se estabacar no chão. Vai machucar muito, vai morrer. Então, a sua crença ou não na lei da gravidade não vai mudar o acidente. Então, é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Feita essa advertência, continuando a nossa reflexão, nós vamos perceber que João Batista também nos leva a pensar na necessidade do arrependimento. Não é isso? Ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele também vai ser um exemplo de como nós reparamos numa vida erros do passado por meio da aplicação a si mesmo da lei de causa e efeito. Ele estabelece também para nós o término de uma era e o começo de uma outra era. Até João Batista, a lei era de tal e qual, talião, né? Talião é a corruptela da expressão tal e qual, mais conhecido como olho por olho, dente por dente, como está lá em Êxodo, né? Então, esse período chega ao fim. Qual seria uma hipótese de um outro testemunho que João Batista vai nos dar? Ele vai apresentar a verdade, e essa verdade nos leva a sacrifícios extremos, né? O João Batista diz assim, Mateus 3,11, está no slide. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. João era a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento vai mostrar que dilacera, que magoa, que nos leva a sacrifícios extremos. Essa expressão está no capítulo 2 do livro do capítulo Jesus e o Precursor, que é o capítulo 2 da obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos. Então, ele traz a verdade. E a verdade suprema na pessoa de João Batista é lei de causa e efeito. Se nós pensarmos no livro Céu e Inferno, lá no item 3 do Código Penal da Vida Futura, de que nenhum mal que fizermos ficará sem reparação, a verdade de João Batista é a prova da lei de causa e efeito, sabe? Então ele vai trazer essa verdade. E ele também vai preparar os caminhos, já vai começar a falar sobre moral, porque o Evangelho do Cristo é todo moral, ele está tratando dessa mudança, dessa reforma. E o que ele diz assim, olha, eu batizo com água, mas o outro vai batizar com fogo. Mas Jesus não levou ninguém para a fogueira, que fogo seria esse?
Será que não seria aquele amor ardente que arde dentro da gente quando a gente ouve a mensagem, quer mudar de vida, quer mudar eu quero mudar de pensamento, eu quero mudar de atitude, eu quero mudar de meu sentimento, quero ter bons sentimentos, boas ações, boas atitudes. Então, talvez é um evangelho que vai queimando dentro da gente e que isso vai virando uma fogueira, né? E que você quer fazer o bem, que você quer ajudar, que você quer trabalhar, que você quer estudar, e a cada vez que isso vem para você, vai tomando uma proporção maior, né? E você não quer deixar aquilo. Será que esse evangelho seria esse fogo? Porque ele batiza com água. Essa água, na realidade, era apenas uma forma de mostrar fisicamente, materialmente, para aquela criatura que aquele era um ponto inicial onde morria alguém que era o velho homem e nascia o novo homem. Então ele colocava materialmente um ponto de partida com o batismo. Nós não estamos criticando o batismo aqui, o batismo das igrejas, nós temos igrejas batistas, não estamos falando de nada disso. Cada um com a fé que lhe basta. Nós estamos dizendo que à luz do Espiritismo, estamos raciocinando que aquela situação naquela época dependia de figuras materiais, porque as pessoas viviam do sensório, do sensorial. Não só no sentido sexual, eles precisavam ver. Tanto que o número de milagres era muito grande, o número de coisas assim, Deus agindo com raios, né, com curas, né, toca e já sarou, essa coisa toda, que hoje a gente não vê tanto isso, porque nós já superamos, não precisa mais de tanta coisa ferindo os nossos olhos. A gente já tem a possibilidade de sentir mesmo Deus. Naquele momento ali era primitivo. Eles nem sentiam, nem adivinhavam. Eles precisavam ver alguma coisa para prostrar no chão. Nós vamos mostrar isso aqui no segmento aqui do nossa reflexão, né? Ele foi o grande missionário, segundo o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, item 9, né, diz assim: João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Mas essa missão dele termina com ele degolado. Eu estou fazendo muita ênfase nisso. A missão dele, ele fala da moral, ele continua sendo por aparência, conforme os teólogos dizem, que ele aparentava ser Elias, ele se vestia como Elias, e ele foi para o deserto viver como Elias vivia. Então, mostra para a gente que ele está aparentando ser a reencarnação de Elias. Mas eu quero dar uma prova, dentro da lei de causa e efeito, né? Então, o Evangelho já diz para nós que o efeito moralizador da minha fala tem que ser traduzido em atos. Então, não adianta eu querer que qualquer um de nós, quero que a Inês, ela faça algo que eu fale, mas se eu não aplicar o efeito moralizador em mim primeiro, não terá fala nenhuma que arraste, mas um exemplo ficará para sempre. Bom, aqui nós vamos parar aqui um pouquinho e voltar para o nosso texto escrito, onde eu coloquei para vocês aí: surge a figura em nosso estudo do profeta Elias. Nós vamos falar um pouquinho do Elias. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente falar um pouquinho de 1 Reis capítulo 18. Esse 1 Reis capítulo 18 fala de Elias e os profetas de Baal. Ali conta uma história que vai dar pistas para nós que João Batista vai ser a reencarnação do profeta Elias. Conta nesse capítulo 18 que havia fome na Samaria. Samaria tinha um rei chamado Acabe. Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel. Jezabel era muito má, muito ruim. E ela era a líder dos profetas de Baal. Ela os sustentava.
Havia aí, alguns textos vão dizer na quantidade, mas havia muitos. Uns dizem 450, enfim, eram muitos profetas de Baal. Se sustentavam por meio dessa atividade profissional. Né? A gente aprendeu no Espiritismo, dai de graça o que recebeu de graça. O dom da mediunidade não pode ser vendido. Os profetas de Baal eram sustentados pela rainha Jezabel. Uma rainha má que promovia idolatria. Ou seja, se ela falar que a cadeira é um ídolo, nós vamos ter que ajoelhar e colocar a cabecinha no chão por conta daquele ídolo que ela promovia a idolatria. Não só com o Baal, mas também com todas as outras divindades, os deuses com desenho minúsculo, que havia ali em toda Israel. Né? E o que acontece? Ela manda matar muitos profetas do Deus único, de Deus, do Deus vivo. E Elias, ela não encontra. Eles procuram Elias e não encontram Elias. Surge então o Deus falando com Elias, dizendo que Deus resolveu acabar com a fome na Samaria. Avisa para o rei Acabe que eu vou mandar chuva. Elias então vai e encontra Abidias. E Abidias é uma figura de um mordomo. Essa figura de mordomo, Abidias, ele serve ao rei Acabe. Mas ele, Abidias, ele também amava ao Deus único. E ele salvou da morte muitos profetas do Deus único, ele não deixou matar. Surgiu Elias se encontrou com Abidias. E Abidias diz assim para ele: mas como o senhor quer que eu vá no meu rei e diga que virá chuva, que eu falei com o senhor, meu senhor profeta? Ele era chamado de senhor, né? E ele fala, meu senhor, para o profeta Elias. E Abidias fica com medo de ser morto, por quê? Eu vou até o rei e falo que você diz que vem chuva. Ele fala, onde que está Elias? Eu digo que você está aqui, aí de repente Deus manda você ir para outro lugar, você vai e eu fico aqui correndo o risco de ser morto. Eles tinham medo de morrer, que era uma coisa, né? E aí o que Elias diz? Elias diz assim, não, vai lá e fala que eu vou ficar aqui, eu vou aguardar. Abidias vai, avisa, o rei Acabe volta, encontra com Elias e chama Elias de a perdição de toda Israel. Eles têm lá uma conversa, não muito polida, e eis que Elias propõe um desafio para o rei Acabe. E a tarefa dele, eu não quero que vocês esqueçam, que a tarefa dele era dizer para o rei que vinha chuva. Mas aí ele propõe um desafio. Ele fala assim, o desafio é o seguinte, pega um cordeiro, prepara o cordeiro, coloca em cima de uma fogueira, não coloca fogo. Os profetas de Baal vão todos orarem para os seus deuses, e aí tem que vir um fogo para assar esse cordeiro. Ou seja, eu pego o cordeiro, preparo o cordeiro, vou assar o cordeiro sem fogo. Eu não posso fazer fogo artificial meu. Tem que ser oração, e aí apareceu o fogo ali, um fogo de deuses, para assar o cordeiro. Bom, moral da história. Fizeram essa preparação, fizeram a fogueira, e oraram para tudo quanto é Deus. Nenhum fez o fogo para eles. Eles se cortaram, o local ficou cheio de sangue, de tanta corte que fizeram em si mesmo, para se oferecer ali, para vir tal do fogo. O fogo não apareceu. Então, encerrado a parte dos profetas de Baal, vem Elias, ajoelha, ora para o Deus único, vem um raio, acende o fogo, assa o cordeiro. Todo mundo começa a adorar o Deus único. Prosta a carinha no chão e começa a adorar o Deus único. Elias, não satisfeito, pega todos os profetas de Baal, leva próximo a um rio, degola todo mundo. Mata todos os profetas de Baal. O Elias que fez isso. Elias, o profeta. Mas a tarefa dele era qual? Fala para o rei Acabe que vem chuva.
Ele foi lá, propôs o desafio e matou todos os profetas de Baal. Isso está no capítulo 18 de 1 Reis. Você encontra aí aqui, ó, na Bíblia do Peregrino, nas outras Bíblias. Procura lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias e os profetas de Baal. Bom, por que nós estamos falando do profeta Elias? Por que surgiu Elias da história do João Batista? Porque João Batista é a voz que clama no deserto. Ele vai ser símbolo da verdade. Ele vai ser o maior de todos. Elias não é o maior de todos. Elias deve vir segundo Isaías. Elias tem que voltar e endireitar suas veredas. Porque Isaías já havia profetizado que Elias voltaria e tinha que endireitar suas veredas. Elias viria preparar o caminho do Senhor. Elias viria falar da moral, mas Elias iria clamar no deserto. Que deserto que é esse? Deserto do sentimento humano, o deserto dos nossos corações, que às vezes palavra de Deus alguma toca o sentimento de alguma criatura que continua cometendo os mesmos erros. Ele vem falar de moral. Por que um deserto? Porque uma voz clamando no deserto. Todos aqueles para os quais o profeta João Batista falou, vivia 5 sentidos. Como Elias encontrou todos vivendo 5 sentidos. Oh, mas por que você diz isso? Porque eles precisavam ver um raio, o raio colocar fogo numa fogueira, a fogueira assar um cordeiro, para eles prostrarem e acreditarem no Deus único. Eles não pensaram que são vivos, que tem uma planta que nasce, que tem uma água que vem do céu, que tem um alimento que é produzido, que tudo que não é obra humana é obra divina. Tudo que não é obra humana é obra divina. Os Espíritos ensinam isso para nós. Então, seguindo em 1 Reis, no capítulo 19, Deus conversa com Elias e pergunta para Elias sobre essa situação dele ser profeta, e ele responde que, como profeta, ele zela pela lei e por Deus. Ele é zeloso com Deus. E lá no capítulo 19, em 3 oportunidades, Elias vai ser instado a imaginar que Deus está chegando. Porque Deus conversa com ele, pergunta para ele sobre a figura dele como profeta. Ele responde que é zeloso. E Deus fala assim: vai para a montanha tal, que lá eu vou falar com você. Aí ele vai. Chega lá, surge um terremoto. Ele sai para ver se é Deus. Não era Deus. Vem lá um furacão. Ele sai para ver se é Deus. Não era Deus. Vem uma tempestade. Ele sai para ver se era Deus. Não era Deus. Deus não é terremoto. Deus não é furacão. Deus não é tempestade. Qual que é a metáfora? Deus vai surgir para ele. Vem uma brisa suave. E aí era Deus, porque ele de imediato prostra no chão e cobre seu rosto com o manto, porque ele não é digno de ver Deus. Lembra da história que nós começamos a dizer? O espírito inferior não vê Deus, não compreende Deus, porque ele é inferior. Só o espírito superior poderá ver e compreender. Ele cobre o rosto, ele não vê Deus. E a brisa suave era Deus. E fala com ele. Qual a metáfora? Deus não veio para destruir. Deus não é exército. Deus não está aqui para destruir com nenhum efeito físico. Deus só mandou para ele ir ao rei Acabe, falando assim: olha, o meu pai está triste que vocês não se alimentam, que vocês estão sem comida. E ele vai mandar a sua misericórdia através da água que vem do céu. Virá chuva, chuva é vida para aquele povo, a água é vida, então vai ter comida. E aí ele foi um pouquinho além, propôs lá um desafio, viu que Deus estava com ele, Deus não abandonou, o fogo aconteceu, né? E qual então agora a relação de Elias com João Batista? Está lá em Mateus
11, 12 a 14. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus fala de Elias, fala de João o tempo todo. Quando ele está falando até João, é até João ou até Elias? Porque quando ele diz até João, o reino dos céus é pego pela força. Mas João vai terminar degolado e não vai matar ninguém. Ele batiza todo mundo na água. Com Jesus, o reino dos céus vai ser ganho pela caridade e pela bondade. E qual é, o testemunho, né? O João Batista, ele é enviado como Jesus é enviado. Ninguém se auto-envia. Você já viu uma carta sair pulando e cair na caixa de correio para se auto-enviar? Se você quiser mandar um e-mail, ele tem que sair da sua caixa postal de e-mail, não tem outro critério. O WhatsApp, você tem que mandar alguma coisa do seu aparelho ou de qualquer outro para a mensagem seguir. Então, o enviado, alguém envia, é um outro. Então, João é enviado, Jesus é enviado. Jesus é enviado por Deus. João enviado por Jesus também em nome de Deus, porque vem da parte de Deus. E vem por quê? Porque ele assume a tarefa de reparar o teu erro, né? Bom, o que tem a ver tudo isso com pré-existência, com reencarnação? Vamos lá, aqui também tem isso. Como é que eu posso testemunhar alguma coisa que eu não vi? Como eu posso testemunhar o Messias, a luz, Jesus, o Senhor, aquele que virá, que eu não posso nem carregar ou amarrar as suas sandálias, aquele que vai batizar com fogo inextinguível? Eu sou esse que vim dar o testemunho dele. Gente, só dá testemunho quem viu o fato. Como é que você vai ser prova testemunhal num processo se você não sabe nada? Você chega lá, seu juiz Carlos, eu não vi nada. Então você não deu testemunho de nada. Só pode dar testemunho quem viu alguma coisa. E neste caso, se Jesus era a luz e ali ele não se manifestou, essa luz se manifestou quando? Para João Batista? Ou é no plano espiritual ou numa outra encarnação. E só dá testemunho quem viu o fato. Então, aqui é mais uma prova de que na Bíblia fala da pré-existência do ser humano, do indivíduo, da reencarnação. Pelo menos é assim que os espíritas entendem, né? Ali diz assim, em Atos 1:21, a vida era a luz dos homens e foi manifestada pela primeira vez na terra quando um homem enviado por Deus, cujo nome era João, deu testemunho dela. Isso também está em Atos, né? Lucas escreve perfeitamente para nós em Atos, né? Então vamos só buscar aqui agora um pouquinho no Espiritismo, né? Caminhando aí já no nosso encerramento. O que João fazia? Ele estimulava nas pessoas um arrependimento, uma melhoria espiritual, para que cada qual individualmente trabalhe a própria purificação. Por que diz assim? Até então tinha os profetas, que o profeta queria obrigar ao outro mudar. Muda porque vem o juízo, muda porque é o Deus do exército, muda por causa da força, muda senão você morre. Aí ele agora toma uma outra atitude, ele continua profeta, ele continua dando testemunho, ele continua falando com Deus, mas agora ele diz o seguinte: olha, a obrigação de cada um de nós se purificar, e não o outro que purifica a gente. Também abdicar em prol da vida futura. Não basta crer, mas precisa compreender. O Elias cria, mas não compreendia. Eu penso que João Batista já tem toda a condição, quase que toda ela, de ver Deus, de compreender Deus. Perdão. Por que eu entendo que ele está perto? Porque ele vai dar uma falhada quando ele manda perguntar para Jesus se Jesus é o Messias mesmo, você tem que esperar outro, né?
Olha, no livro Céu e Inferno, segunda parte, item 1, capítulo 1, item 14, está essa menção a João Batista aqui, né? Lá também, ainda no Céu e Inferno, nós precisamos considerar a vida espiritual através de um ponto de vista que satisfaça a razão. Então é preciso que a gente tenha compreensão. A razão precisa ser explicada. Tem que ter lógica, ou seja, um raciocínio em que eu penso, dou uma hipótese, chego numa mediação e tenho uma conclusão. Então, ora, Elias degolou os profetas de Baal. Se há uma lei de causa e efeito, João Batista é o profeta Elias, porque morreu degolado. Então, usar algumas questões de lógica para a gente começar a entender. E claro, há bom senso é a gente ter encarnações sucessivas para poder evoluir, ao contrário de existir ou um céu de delícias ou um inferno com penas eternas. Então precisamos pensar nessa situação. O que o João Batista e Elias traz para nós é que se nós nos regeneramos pelo arrependimento. E também está lá no Consolador, na questão 182, né? A gente se arrepende, expia, depois repara, né? Também está lá na questão 999 a 1000 do Livro dos Espíritos, né? Não se esquecer disso. Se eu não reconhecer culpa, a minha penalidade ela é bem menor porque eu sou ignorante. Aqui há uma questão, né? Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas, manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificações de sábado. O que Jesus fala? Jesus chega para todos os seus discípulos, para todos os lugares onde ele passa e ensina. Misericórdia quero e não oferendas. Ele quer que cada um de nós sejamos misericordiosos um com o outro, que perdoe a ofensa, que não dê bola para as deficiências alheias, que preocupe consigo mesmo. Olha, Salomão, que é um dos mais falados, nós temos hoje aí, né, um templo de Salomão. Salomão sacrificou 22.000 vacas, 120.000 ovelhas a Deus num sacrifício pacífico. Pacífico na ótica de quem? Porque se nós começamos dizendo que o princípio inteligente se evolui nos reinos mineral, vegetal e animal, aqui no animal tem princípio inteligente, tem semelhante, tem filhos de Deus, tem criatura, tem irmãos da criação. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias inocentes. Mateus capítulo 12, versículo 7, uma resposta de Jesus falando de todos os inocentes, porque eu entendo que a vaca e a ovelha né? Com Jesus nós verificamos que Deus não está sentado no altar dos templos religiosos, mas se encontra em todo o universo e no centro, né, no âmago do ser humano. Mas aqui é bom lembrar que é o Cristo que vive em cada um de nós, né? A gente precisa avivar essa centelha, esse Cristo que há em cada um de nós, que é o fogo, né? Jesus fala para a samaritana, Deus é Espírito. Então aqui no Evangelho de João está falando de 3 Espíritos: Espírito de Deus, o Espírito de João Batista e o Espírito de Jesus, que é o tema central. E ele traz esse pano de fundo nessa grande peça para nós, dizendo que tem todo um significado especial nessa preparação de caminhos, que realmente ele vem falar da moral, do amor e da sabedoria, para com a violência, não é mais um violento, ele é um novo homem. O homem velho ficou em Elias, o homem novo é João Batista. Alguém diz assim, mas Elias foi arrebatado, mas uma das traduções para arrebatamento é tirado à força com violência.
Não podemos nos esquecer disso. E tem gente que acha que arrebatamento é só voar pelos céus. Eu não penso assim. Mas tem gente que critica, porque diz assim, não pode ser, porque se reencarnação tem que morrer para o espírito ir. Elias foi levado todo ele, com corpo e espírito. Só que no plano espiritual não chega corpo, né? E se você quiser levar para o universo um corpo humano, no meio do caminho ele desfalece, ele morre, o espírito desliga naquele momento ali, né? Porque a ciência já explica isso. Mas isso é para uma outra hora. O homem de bem, intencionado, vai refletir intensamente nos melhores caminhos para si mesmo, com o exemplo de João Batista. Ele vai alimentar ideias superiores. Qualquer um de nós podemos ser um espírito como foi João Batista? Claro, do ponto de vista que você está, basta tomar novas atitudes, alimentar os ideais superiores, né? Kardec ensinava muito isso, que quando ele estava com muito problema com as pessoas, com o mundo material, ele se colocava em pensamento no mundo dos espíritos. E assim a gente consegue. Como? Bondade e justiça. Não é isso? Eu só vou fazer justiça, eu só vou fazer para o outro aquilo que eu quero que ele faça para mim. Bondade. Mesmo que ele faça o mal para mim, eu faço o bem para ele. João Batista batizava com água e ele queria converter aquelas pessoas, porque ainda era um ritual judaico, né? Tinha muitas, naquele tempo, como hoje, se você buscar, ver, tem aquelas piscinas de água. Então é um ritual judaico. Então se alguém está dizendo, mas eu sou da religião A, da religião B, mas pratico o batismo, é um ritual judaico, né? É só estudar para ver isso. O batismo que viria depois é o batismo de Jesus, né? E no Espiritismo nós não encontramos nenhum tipo de batismo, viu, gente? Só para lembrar disso. Aqui nós estamos caminhando para o final. Lembrar que com o advento de Elias, que está lá no livro A Gênese, tá? Elias já veio e era o João Batista. Qual que era o objetivo de Elias voltar? Restabelecer as coisas, ou seja, agora restabelecer as coisas erradas que ele fez e colocar no caminho certo. Vamos só transcender um pouquinho do texto, pensar nesses profetas de Baal. Será que os profetas de Baal não são todos aqueles que o Batista batizou? Saiu batizando? No processo reencarnatório? Pode ser. Tem uma pinta muito grande de ser, porque você volta para restabelecer o caminho, você se arrepende e expia. E você... causa e efeito. É lógico, causa e efeito, né? O profeta não é guerreiro. E ele mostra isso como João Batista. Antes ele era. Elias era um profeta guerreiro. O médium também não é profeta guerreiro, viu, gente? Matar não é zelar por Deus nem por seu nome. Matar em nome de Deus não tem nada a ver com Deus. Você está muito longe de Deus. Coitado, você está distante, né? Deus está para a direita ou você está para a esquerda, né? Conforme o princípio da pluralidade das existências, Elias precisou de um novo corpo. O Espiritismo não defende a hipótese de que o mesmo corpo vai ser usado numa nova encarnação. Impossível. Esse corpo perece, volta para a Terra, volta para os elementos. Nós falamos nas ciências, né? Os elementos químicos são todos separados novamente aí na Terra para ser usados novamente por outras situações. Então o corpo não é usado. Isso aí seria ressuscitar zumbi da cova. O Espiritismo não prega isso. Em momento nenhum dizer que o espírito se apresenta lá no plano espiritual após o desencarne, com o perispírito, com a imagem que você teve na última encarnação, não significa dizer que o Espiritismo prega que a tua próxima encarnação seja com aquele mesmo modelo, porque você volta com uma nova aparência. Até porque nós temos etnias na Terra, nós temos ou raças ou etnias, mas nós temos isso. Então cada um, no lugar que ele for colocado, pelo aquele ponto de vista que ele vai ser colocado, então ele vai vir com um novo organismo. Poderá ser homem, poderá ser mulher. Questão 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos, questão 150 do Livro dos Espíritos, enfim. Ele não vai ter o mesmo corpo, porque o perispírito molda o corpo que você vai assumir na tua próxima encarnação, um novo corpo, tá?
Isso é para um outro estudo, a gente só está dizendo isso porque algumas pessoas criticam a questão da reencarnação, tentando, entre aspas, refutar essa questão dentro da própria obra do Espiritismo. O Espiritismo precisa ser estudado seriamente, não dá para refutar, conforme alguns leem a Bíblia, para querer um dízimo, querer forçar uma consciência, obrigar um prosélito a frequentar um templo, e pega alguns artigos e começa a colocar naquelas cabeças fracas, né? O Espiritismo prega que você raciocina por si mesmo, não precisa ser espírita, precisa pensar, raciocinar, faz a apropriação, faz a leitura, e a partir daí tente chegar nas suas verdades, que você só chegará por meio da tua própria evolução espiritual, não é isso? A questão 150, conforme a gente disse, ela está amparada também na questão 132. Nós falamos isso, né? Por fim, para quem propõe que João Batista é um espírito de hierarquia, diferente não, dos nascidos de mulher, ele está no topo, mas ele é espírito inferior como os demais. Por quê? Elias não era espírito puro. Qual que é um dos 10 mandamentos? Não matarás. Ele feriu um dos 10 mandamentos. Estou dizendo um dos 10 mandamentos. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele não amou o próximo como a si mesmo. Então, enfim, ele volta para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e apresenta um batismo diferente. Era um ritual judaico, batismo pela água, né? E Jesus então vai dizer lá em Marcos capítulo 8, versículo 34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse também é um exemplo do João Batista indo para o deserto, renunciando-se a si mesmo. Ele nega a si mesmo para poder aplainar os próprios caminhos e trazer a palavra do mestre que viria depois. Então, ele fala em dado momento, dando um exemplo de humildade, que ele precisava diminuir para que o outro crescesse. Ele diz assim: é preciso que eu me diminua, para que só figure a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo, que é o Evangelho, né? Então também a gente pensa nisso. O verdadeiro espírita, a caridade e o exemplo de João, né? Ora, o que é o verdadeiro espírita? É o que renuncia a si mesmo, que nega-se a si mesmo, que toma a sua cruz e segue, né? Aqui eu coloquei aí para vocês uma atividade, e estou colando, viu gente? Porque falando sobre João Batista, há um estudo da Federação Espírita Brasileira que pode ser baixada pela internet, é um PDF, vocês podem aí utilizar como nós utilizamos aqui hoje. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o endereço para poder baixar também esse PDF. E aqui, aqueles que bolaram o estudo, né, eles deixaram uma atividade que é fazer uma leitura do capítulo 2 ou do livro Boa Nova, né? A página Jesus o Precursor, capítulo 2, e também o capítulo 17, item 4, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Nós estamos vivendo um momento tão complexo hoje na nossa sociedade, né, que os espíritas têm se esquecido da própria reforma íntima, de negar-se a si mesmo, né? Muitos estão pregando aí, por exemplo, que tem que assumir determinada postura diante das ações governamentais, sendo que Jesus nos legou dizer assim: dai a César o que é de César. Então, no livro Conduta Espírita, nós vamos aprender com o André Luiz também, que os Césares, né, vieram para poder aprender com os seus subordinados, aprender com aqueles que estão sofrendo, resignados. O que Jesus nos ensinou é um evangelho de resignação, de renúncia, de amor. Então, eu quero, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, mas aí eu já quero caminhar para o encerramento. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Então, quem sabe um dia a gente conversa mais, diálogo, como é que fala? Dialoga mais. Esse negócio aí. Mas, né, a gente vai ter o que conversar. Não, tem, né? Ainda não entrou ainda, né? Aqui, mas vai entrar. Foi muito.
Mas um dia eu vou saber chegar lá. Ah, vou. Com certeza, Norminha. Todos nós, né? Um Todos dia eu nós. chego lá. Todos nós. Eu espero que nessa encarnação aí, porque para a próxima está muito longe. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade, agradecer a todos pelo carinho, por estar conosco, por vir no estudo e também para nos ajudar aí a continuar nessa tarefinha pequena de espalhar o bem e a paz na terra, espalhar a palavra de Jesus, o Evangelho. Então, que o Papai do Céu continue abraçando amorosamente a cada coração amigo aqui e em casa, que vocês possam levar todas as energias positivas que hoje nós obtivemos com o nosso encontro, que tenham aí um bom almoço, que Deus abençoe o alimento na casa de cada um de nós, que abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos inimigos. Nós agradecemos pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelos nossos problemas que nos fazem crescer, pelas alegrias e também por todo o aprendizado que é colocado para nós até no nascimento de uma planta, para quem tiver olhos de ver, ouvidos para ouvir e no canto desses passarinhos aqui que nos acompanham desde os primeiros dias, né? Então, agradecendo mais uma vez essa presença divina através da criação, nós vamos orar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai que és dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dai-nos parte do pão conforme nossa necessidade diária. Perdoa nossos erros como temos perdoado aqueles que erraram conosco. Não nos deixeis entregues à aprovação e assim nos resgata do mal. Que Jesus nos abençoe.